eu não sabia pregar, eu não sabia ler, eu não sabia escrever, mas uma coisa eu tinha, uma chamada e força de vontade. Isso aí eu tinha. Eu queria falar para vocês o seguinte, quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Eu comecei meu ministério em 2017. Comecei a pregar em 2017, e de lá para cá, completa esse ano agora, esse fim de ano agora, 8 anos de ministério. Deixa eu ver, 8? Não. Comecei em 2017, de lá para cá são 6 anos, né? 6 anos. Vai fazer 7 anos. E que a gente está aí na caminhada desde 2015, firme com Cristo. Quando eu tive um encontro com Cristo, eu não sabia ler e nem sabia escrever. Tá? Naquela época eu tinha até dificuldade, mas tinha vontade de estudar teologia, mas tinha dificuldade porque eu não sabia ler nem escrever e tinha que fazer prova. Nessa área eu tinha dificuldade de fazer prova. Então eu tive essa debilidade inicial. Mas como foi que eu fiz? Claro, na questão de aprender a ler, eu aprendi com a Bíblia. Assim que eu tive um encontro com Cristo, ganhei uma Bíblia uns dias depois, que eu cheguei em casa com essa Bíblia, abri e comecei a ler a Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João saiu lendo tudo de uma vez só. Eu não conhecia a Bíblia, saiu lendo tudo de uma vez só. E daí em diante, eu comecei a ter interesse, né, pela palavra de Deus. Não tínhamos recursos para poder estudar, mas tinha interesse. Eu lembro-me que muitas e muitas e muitas vezes aconteceu dos meus amigos ir para a pizzaria, lanchonete, e o que eu fazia, eu não ia só para eu poder guardar esse dinheiro para eu poder estudar. Para eu poder estudar, mas a vontade era grande. Chegar lá e uma descia nos olhos, todo mundo. Iam passear e eu tinha que ficar em casa, optar. Ou passear com eles ou ter dinheiro para comprar minhas coisas para estudar. A mesma questão também foi com roupa. Eu optava, quando chegava, por exemplo, depois que eu casei, eu optava ou estudar ou comprar roupa. Eu comprava da minha família e deixava as minhas antigas e guardava o dinheiro para comprar meus materiais para poder estudar. E o que é que eu fazia de início? Eu trabalhava, aí eu pegava o material e levava para onde eu trabalhava. E lá, eu sempre quando eu tinha um tempinho, eu ia lendo os assuntos lá onde eu trabalhava. Quando eu tinha um tempinho, eu pegava ali um assunto. Quando eu não levava o material, eu levava algo anotado no papel e colocava no bolso. Para onde eu estivesse, podia ser na rua, podia ser em qualquer lugar que eu estivesse, eu pegava esse papel, lia, colocava no bolso. Lia, colocava no bolso. Quando não era referente a um livro, porque naquela época nós não líamos muito livros, na verdade era mais a Bíblia, depois a gente começou a fazer cursos de teologia, porque não, nem pense que teologia está com essa força que tem hoje, tinha alguns anos atrás, não. A teologia era bem restrita há alguns anos atrás. Na verdade, ela era até mal vista por alguns, eles demonizavam a teologia. Quando eu disse que ia estudar teologia, só faltou o povo dizer que eu ia virar o cão. Né? Ou seja, esse ensinamento dele, quem estuda teologia desvia, quem estuda teologia esfria, quem estuda teologia perde a fé. A mentalidade era basicamente isso. E não tinha tantas escolas de teologia como tem hoje. Mas mesmo assim, eu não tinha capacidade em nenhum aspecto. Eu não sabia pregar, para você ter noção. Eu não sabia pregar, eu não sabia ler, eu não sabia escrever, mas uma coisa eu tinha, uma chamada e força de vontade. Isso aí eu tinha, né, que é o que a gente tem que ter. Tendo a chamada e tendo a força de vontade, ninguém pode parar aquele que Deus chamou. Né? Não só é ter só a chamada, é ter força de vontade, porque Deus não vai descer lá do céu para ler Bíblia para ninguém. Deus não vai descer lá do céu para estudar por ninguém. Deus não vai descer do céu para jejuar e orar por ninguém. Ele lhe dá a chamada e você que tem que preparar-se para poder viver essa chamada. E ele que vai te sustentando no decorrer da caminhada. E eu lembro-me que nesse período era uma época muito mais difícil do que hoje a gente tem que optar, mas mesmo assim eu persisti e insisti naquilo que Deus tinha para a minha vida.
E meu sonho na época era fazer um curso básico de teologia. Um curso básico de teologia. Esse era meu sonho. Ó, imagina, o meu sonho era fazer um curso básico de teologia. Não imaginava eu que isso em 2015, né? Não imaginava eu isso em 2015 para cá, e já está o quê? 8, vai entrar para 9 anos, né? 2015 para cá. Não imaginava eu que agora, já entrando em 2024, eu já estaria com mestrado em teologia e presidente de uma escola teológica. Não tinha a mínima noção. E escritor com mais de 10 livros escritos. Imagina, para quem era um analfabeto, para quem não sabia pregar, para quem não tinha capacidade nenhuma para ministério. Eu lembro-me que muitas e muitas vezes eu se viera de chacota. Quando eu ia falar no púlpito, eu não sabia. Aí no fim o povo começava a rir de mim, ficava zombando, brincando, né? Porque eu errava, aí eles pegavam, ficavam tirando onda. O popular da gente é tirar onda, né? Eles ficavam tirando onda, alguns chamam de tirar sarro, né? E mesmo assim, eu nunca desisti, eu sempre estudei, perseverei, busquei, porque eu tenho o costume de dizer o seguinte: quem quer, arruma um jeito, quem não quer, arruma desculpas, porque a gente tem tempo. Algumas pessoas dizem assim: eu não tenho tempo. Isso é conversa, porque nós temos 24 horas. Agora, cabe o nosso tempo ser organizado naquilo que nós queremos fazer. Nós temos tempo de tudo na nossa vida, basta nós organizarmos o nosso tempo. E se existe algo que é precioso para cada um de nós, chama-se tempo. Isso aí Deus deu 24 horas a todos. Seja o cara mais rico do mundo, seja ele o mais pobre. Todos têm 24 horas. Agora, cabe a cada um de nós o que vamos fazer com essas 24 horas. Então, eu quis só dar uma rápida palhinha aqui para vocês entenderem o seguinte, que cada um tem a sua história, cada um tem a sua chamada, cada um tem algo com Deus, mas cada um tem que entender que temos que ter força de vontade, temos que ter dedicação para podermos aprender da palavra de Deus. E não paro até hoje. Eu poderia hoje, eu acho que com o que eu já gastei comigo mesmo de curso, já dava para comprar bem um carro novo, uma casa nova, com livros, com materiais, né? Mas a gente tem o costume de falar muito o seguinte: quando fala a expressão plantar, qual é o que vem? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando fala plantar? Já vem tipo lavoura ou a plantação, né? Externo, algo externo. Quando vem na nossa mente isso, porque é usado muito a linha de pensamento plantar como algo externo. Você planta lá e aquilo que você plantou, você vai colher. Né? E isso não é errado, não tem nada de errado pensar assim. Mas eu queria só refletir algo em qual aspecto. A melhor e maior plantação que nunca será tomada de você, não é a que você planta lá, é a que você planta aqui. Porque o ministério seu nunca vai crescer sem antes você crescer. Porque quem cresce não é o seu ministério, quem tem que crescer é você. Eis o grande problema da nossa geração, porque é fácil você ficar conhecido na mídia hoje. Muito fácil. Só você ter dinheiro. Vá lá, paga o Instagram, paga o YouTube, que eles bombam todos os seus vídeos e rápido você fica famoso. Mas pode observar que a maioria sobe, daqui a pouco procura, cadê eles? Sumiram. Por quê? Porque plantaram lá, esqueceram de plantar aqui. Porque o seu ministério vai crescer solidificado conforme você cresce, conforme sua mentalidade muda, conforme sua visão vai ampliando, conforme o conhecimento que você vai tendo, isso vai dando extensividade ao seu ministério. E ministério relevante é aquele que quem fala sabe o que está falando, não aquele, como alguns pensam hoje, que ser relevante é estar na mídia. Não estou aqui criticando a mídia, não, em hipótese alguma. Se cada um de nós tem um Instagram, tem um Facebook, que já está quase passado, coitado aí, mas tem o YouTube e outras redes sociais que estão surgindo aí, cada um tem na mente aí de interagir com o povo, ou alguns já tem medo de crescer aí nesse aspecto. Não tem nada errado. Mas a questão é que lá, não é lá que de fato manifesta que você tem um ministério solidificado.
O que manifesta é você. É você ter preparo para exercer aquilo que Deus confiou na sua vida, para você exercer aquilo que Deus lhe entregou. E você tem que ser o melhor. Vou dizer isso para você. Você tem que ser o melhor naquilo que Deus te deu. Ser o melhor não quer dizer ser melhor do que os outros, mas ser melhor naquilo que Deus te confiou para fazer. Não é para você se engrandecer e querer ser mais que outro. Jamais. Porque, independente, o homem, quanto mais ele cresce no reino de Deus, mais ele diminui diante dos homens. Porque esse é o sentido do reino de Deus. Você vai crescendo no reino e diminuindo diante dos homens, em humildade e entendendo que você só é apenas um servo, nada mais do que isso. O que Deus te deu, ele já está dizendo tudo. Ele te deu. Nem teu é dele. O que você só tem que fazer? Desenvolver aquilo que Deus te deu. Paulo diz para Timóteo: desenvolve o dom que há em ti. Ele só tem que desenvolver. Porque tem gente que acha que cai do céu.